Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje então, continuando um pouco sobre o conteúdo de fisiognomonia. Na aula passada nós vimos sobre as divisões horizontais do rosto. E, obviamente, como o nosso pensamento é mais linear, a gente vai começar então de cima para baixo, certo? Vamos começar então pela parte superior do rosto. Então, esta divisão aqui. Vamos começar com uma característica específica dessa parte superior, certo? Para a gente ir aos pouquinhos. Então, nós temos várias características da testa, mas uma delas, e é a que eu vou começar falando, vai ser sobre a largura da testa. Então, a gente, como eu falei, a fisiognomonia ela é bem intuitiva. Então, testa aberta, a testa é relacionada ao pensamento, relacionada à mente, certo? Então, testa aberta significa uma mente aberta. Uma testa aberta, uma testa mais larga, assim, né? Estou falando agora, todas essas características que eu vou falar agora vão ser de testas mais largas. Elas têm uma capacidade intelectual e de raciocínio muito boa. Elas têm uma boa memória. E tudo que eu estou falando disso são tendências comportamentais, viu, pessoal? Tendência a ser boa de memória, tem tendência a ser pessoas mais criativas, tem a tendência de ser mais flexíveis às ideias dos outros e se entusiasmam com facilidade. Né? Então, quando a pessoa tem uma flexibilidade às ideias dos outros, a tendência é que ela tenha se entusiasme um pouco mais com o que é dito. Né? A pessoa traz uma ideia nova, a pessoa já fica entusiasmada, até porque ela já começa a conectar com a própria criatividade, né? Com a própria capacidade intelectual e assim vai trabalhando dessa maneira. Então ela é uma pessoa que ela tem mente aberta, facilidade de aceitar as opiniões dos outros, tem um fácil entusiasmo, tem criatividade e tem boa memória. Por outro lado, vamos pensar o contrário disso, né? Então a gente viu todas essas características: mente aberta, capacidade intelectual e raciocínio boa de memória, criatividade, flexibilidade às ideias dos outros e fácil entusiasmo. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar a testa fechada, a testa que não tem tanta largura assim, e o que a gente vai dizer sobre essa testa? Essa é uma pessoa que ela tem a tendência a ser um pouco mais reservada, ela tem uma tendência a receber com dificuldade as ideias dos outros. Né? Então, quando vem novas ideias, elas ficam mais receosas. Como assim? Peraí, mas será que é bem assim? Então, elas acabam divergindo das opiniões de outras pessoas. Então, ao contrário da pessoa que tem uma mente mais aberta, eles têm uma mente mais fechada. Por outro lado, eles também têm mais foco. Porque quanto menos eu fico vendo um monte de coisa e ouvindo um monte de coisa e aceitando um monte de coisa, mais eu consigo focar em algo que eu acredito, né? Então, eles são pessoas que são mais focadas, elas são mais analíticas, porque como elas conseguem focar nas coisas, elas conseguem enxergar as coisas com um pouco mais de detalhe. Então, são mais analíticas e mais específicas, né? E por elas terem essa coisa de não querer muito escutar as opiniões dos outros, até pode escutar, mas não aceita muito bem a opinião dos outros, elas podem vir a ter um sentimento de invasão. Então elas podem se sentir invadidas. Então elas estão fazendo ali a atividadezinha delas e vem outras pessoas opinarem, elas começam assim, pô, eu tô aqui focado fazendo a minha tarefa, tô fazendo do jeito que eu acredito que é a melhor maneira, e tu vem aqui ficar palpitando. Então essas pessoas podem até perder a paciência. Elas têm a tendência a ser um pouco mais curtas em paciência devido a esse sentimento que elas têm de evitar as opiniões alheias. Então nós vimos aí que são duas características bem distintas, né? E são bem específicas. Então, se a pessoa tiver uma testa muito fechada, eu não vou dizer que ela é uma pessoa de mente aberta, que ela é uma pessoa que se entusiasma com facilidade, que ela é flexível às ideias dos outros. Não, eu vou dizer o contrário disso. Né? Então isso difere, como eu disse em outras aulas, difere do efeito Forer e da leitura fria.
que são aquelas coisas que a gente vai jogando umas informações e vai que cola, e vai que cola, e aí eu vejo se a pessoa está aceitando, se a pessoa não parece que está aceitando muito bem o que eu estou falando, eu troco um pouco, eu uso extremos para encaixar a pessoa em algum ponto. Então não, se a pessoa tiver a testa larga, tu vai falar uma coisa, se ela tiver a testa fechada, tu vai falar outra coisa completamente diferente. Então é isso que é muito interessante sobre esse estudo. E é muito importante que vocês lembrem o seguinte, que essas características elas têm que ser analisadas em conjunto com outras características. Então assim, ó, se tu não observou ainda a sobrancelha, nariz, olhos, orelhas, até cabelo, queixo, boca, entre outras coisas, o formato do rosto, né, a silhueta, é muito difícil que tu possa afirmar assim, não, tu é assim, assim, assado, certo? Então tu tem que olhar primeiro o panorama geral, depois vai afunilando e vai descartando possibilidades. Então, se a pessoa tem uma testa larga, mas tem uma outra característica na boca dela que diz o contrário de algumas dessas características da testa larga, tu vai eliminando, entendeu? Então, é isso que ao longo do tempo vocês vão conseguindo fazer com as informações que eu vou passando aqui para vocês, entendeu? Então, é muito importante que vocês continuem assistindo essas aulas até o final para que vocês tenham todas as informações para que vocês possam falar com total confiança do que vocês estão dizendo sobre a pessoa, né? Quando vocês forem fazer alguma análise de rosto com alguém. Se vocês forem fazer com vocês mesmos, aí é uma coisa totalmente diferente, porque vocês sabem lidar com vocês mesmos, né? A tendência é que vocês saibam lidar com vocês mesmos. Mas se forem lidar com outras pessoas, tipo, eu vou fazer uma leitura de rosto ali para ti, usem isso, eliminação, certo? Então, se a pessoa tem características muito diferentes dentro do rosto, mas isso vocês só vão conseguir depois que vocês assistirem todas as aulas até o final. Então, é muito importante que assistam, tá bom? Então, muito obrigado. Se gostaram da aula, deixem um likezinho de vocês aí. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e até a próxima.